Boa tarde, senhor presidente, colega vereadora, vereadores que estão assistindo do gabinete, todas as pessoas que acompanham aqui no plenário e que acompanham pela Rede Câmara e virtualmente. Hoje eu já subi nessa tribuna em dois momentos muito simbólicos. Primeiro, para falar do tema que nos atravessa profundamente, que é a violência política de gênero, que infelizmente ainda é uma realidade, que limita, afasta e adoece tantas mulheres na política. Depois, eu não subi aqui, mas falei daquele microfone, participando do debate sobre o projeto muito sensível de autoria do vereador João Ananias, que trata da criação de uma política municipal de apoio às pessoas enlutadas na nossa cidade. Um projeto que reconhece o luto que o luto também é um processo social e que precisa ser acolhido, respeitado e cuidado. O vereador Major Palumbo acabou de sair daqui trazendo uma discussão que está fervendo na cidade, que é sobre a mototáxi. E ele traz o desafio da cidade para lidar com a quantidade de acidentes que isso pode gerar, e esse é um debate importante. E as mortes, obviamente, que virão desses acidentes, mas também traga uma outra perspectiva que é das vidas, daqueles que vão sofrer acidentes, vão continuar vivos e vão ter, enfim, suas vidas ceifadas de outras formas, né? Pode ser com uma paralisia, pode ser com a impossibilidade de voltar a andar e de trabalhar, enfim, a gente tem aí uma série de experiências nessa cidade e no mundo inteiro com relação aos acidentes de moto. E aí, o que a gente tem, então? Muita gente que vai cuidar de outras pessoas na cidade. E não é por acaso que esses temas se cruzam, porque, no fundo, quando a gente fala de violência, de luto, de sofrimento, de acidente de trânsito, a gente está falando de algo que muitas vezes a política tenta ignorar, que é a dimensão do cuidado. A política foi, durante muito tempo, em muitos espaços, ainda é, construída a partir de uma lógica que valoriza a competição, o conflito, a produtividade a qualquer custo e que considera cuidado, afeto, escuta e acolhimento como questões privadas, menores, quase irrelevantes para o debate público. Mas não são. Cuidar é, na verdade, um dos maiores desafios políticos da nossa geração. E é justamente por isso que hoje, junto com a deputada estadual Marina Elô, aqui na Câmara, a gente está lançando a Frente Parlamentar Conjunta do Cuidado. Eu quero aproveitar, então, esse momento, no Grande Expediente, para convidar cada vereadora e vereador dessa casa a participar dessa construção. Porque não se trata de uma pauta de um grupo ou de uma ideologia política, de um partido. Se trata de uma urgência coletiva. O que é, afinal, a política municipal do cuidado que a gente está propondo? Ela nasce no reconhecimento de que há uma enorme rede invisível, silenciosa, que sustenta a vida nessa cidade. São milhares de mulheres, mães, filhas, avós, vizinhas, tias, que cuidam diariamente de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência, de pessoas adoecidas, muitas vezes acumulando jornadas de trabalho bizarras, responsabilidades domésticas, emocionais, sem qualquer suporte, sem descanso, sem reconhecimento. A maioria dessas mulheres cuida sozinha, e isso não é um problema individual. Isso é fruto de um modelo de sociedade que delegou às famílias, e dentro delas, nós, as mulheres, uma responsabilidade que deveria ser compartilhada com toda a sociedade e com o Estado. O IBGE já nos mostra que essa realidade é massiva. Na cidade de São Paulo, 16% da população já tem mais de 60 anos. Esse número não para de crescer. O governador e agora vice-presidente Geraldo Alckmin até tem uma piada que ele fala que os homens vão viver muito e as mulheres não vão morrer nunca mais, pela quantidade de anos que a gente vive a mais do que os homens. Isso é uma realidade. A gente, de fato, tem vivido mais. E, ao mesmo tempo, milhões de famílias vivem o desafio da chamada geração sanduíche. Pessoas que cuidam, ao mesmo tempo, das filhas e dos filhos e dos pais idosos. É uma sobrecarga física, emocional e financeira. E é curioso observar que, quando a gente fala de cuidado, muitas vezes a gente pensa na infância ou na velhice. Mas o cuidado atravessa toda a vida. O projeto sobre luto que debatemos hoje mais cedo também é sobre cuidado. Cuidar de quem sofre, de quem perdeu, de quem enfrenta momentos de fragilidade. A pergunta é: a nossa cidade, São Paulo,
está organizada para sustentar esses processos? E a resposta a gente já sabe, infelizmente não. A cidade de São Paulo tem uma rede de equipamentos importantes e muito me orgulha ter trabalhado na política de assistência social aqui da cidade. Então, a gente tem os SECOS, tem os CRAS, tem os CAPs, tem os SASFs, tem os centros de convivência, mas eles foram pensados a partir de uma lógica setorial, fragmentada, e a assistência vem lutando para que isso não aconteça dessa forma. E a política do cuidado vem justamente para articular essa rede, fortalecer quem cuida, quem cria novos serviços e, principalmente, garantir que ninguém precise escolher entre trabalhar e cuidar, entre viver a sua vida e dar conta de tudo sozinha. Existem modelos no mundo que já avançaram nessa direção. Eu vou citar aqui uma vizinha nossa, de país, né? Bogotá. Por exemplo, implantou o que eles chamam de Sistema Distrital de Cuidados. Lá, a prefeitura leva serviços para os bairros, lavanderias comunitárias, refeitórios, creches, centros de atendimentos a idosos e oferece também formação, apoio psicológico e até tempo livre para quem cuida. No Japão, país referência, presidente João Jorge, aqui vou falar do Japão, país referência para essa prefeitura, em outros temas que eu, de fato, acho que a gente podia não usar como referência. Mas o cuidado virou uma política nacional no Japão, principalmente para lidar com o envelhecimento acelerado da população. E isso não é uma situação do Japão, também acontece aqui no Brasil e em São Paulo. Na Europa, países como Suécia, Dinamarca, Noruega, tratam o cuidado com infraestrutura social. Porque uma sociedade que cuida, e eu tenho certeza que o senhor concorda comigo, também é uma sociedade que gera emprego, que melhora a saúde mental, que fortalece a economia e que constrói cidades mais humanas. E aqui no Brasil, aí eu acho que o senhor não vai concordar, o governo federal deu um passo importante no ano passado, lançando a Estratégia Nacional de Cuidados. E São Paulo não pode ficar para trás. A nossa proposta, que tramita como projeto de lei de número 293 de 2025, pode assinar aí, adoraria ter coautoria, busca construir um modelo paulistano de cuidado, olhando para as especificidades da nossa cidade, dialogando com quem já faz, com quem está na ponta e com os territórios. E o vereador também já esteve trabalhando muito intensamente na área da assistência social, também sabe do que eu estou falando, o quão importante é o cuidado. Por isso, colegas, mais do que um convite para frente, que, aliás, será fundamental para avançarmos nesse debate, eu trago aqui um convite para uma reflexão coletiva. Vou começar de novo. Qual é o papel da política, se não o de garantir as condições para que a vida possa florescer? Vossa Excelência me concede uma Claro. parte?